Estamos de volta. E estamos de volta iniciando o trabalho da nossa companheira, companheira de trabalho, a Janaína. Duas perguntas aqui vamos levar a primeira para o Silmar. Os conselhos existentes têm participação efetiva do Legislativo? Nos pergunta Anselmo Pereira da Muzela. Alguns conselhos, o Legislativo pode indicar a participação dele naquele conselho. Por exemplo, eu participo do Concidade. No Concidade são 3 cadeiras do Legislativo, 3 titulares e 3 suplentes. No Conselho Municipal de Saúde, que é uma lei federal, não tem representante do Legislativo. No da Educação, já temos 2 representantes com direito a voz e voto na educação. Então, depende do regimento interno e depende até da lei maior, né? Da lei maior. Da lei que cria o conselho. Acredito que o Anselmo deve ter ficado satisfeito. E a Isabel Ferreira, lá de Areal, pergunta: instituições como a Frente Pro Petrópolis e a AMA Petrópolis lutam pelo desenvolvimento. Existem outras instituições lutando dessa mesma forma e quais são, Paulo? Não tenho dúvida. Essas são instituições que são instituições criadas, mas que elas têm o mesmo molde, talvez, de uma associação de moradores. Aí, não quero citar nenhuma aqui, mas existem diversas associações de bairro que elas lutam pelo interesse do seu bairro. A AMA Centro nada mais é do que como fosse uma associação de moradores e de frequentadores que defendem, o centro da cidade, que não permitem que algo de errado aconteça, um tipo de construção, uma obra, enfim, elas opinam na questão do centro histórico de um modo geral. Mas existem diversas instituições. O Instituto Histórico, por exemplo, que preserva aí a história da cidade, mantém essa chama tão viva, importante, da questão cívica, enfim. Para o distrito temos a UDAN, tem a FAMP, que seria a responsável por a Federação das Associações. Enfim, sem dúvida nenhuma, a Frente Pro Petrópolis tem se destacado muito pelos temas que ela vem discutindo, mas sem dúvida existem várias outras instituições compostas, o que é interessante é isso, compostas por membros, por pessoas que disponibilizam de forma gratuita o seu tempo para defender causas específicas, regionais ou de um modo geral da cidade. De um modo geral, nós, quando nos propusemos a qualquer coisa, temos que ter em vista o nosso trabalho. E o nosso trabalho, existe o remunerado e existe aquele trabalho que traz vantagens para todos nós, traz vantagem para toda a sociedade. Então, todo tipo de trabalho é extremamente importante, principalmente todo tipo de trabalho voltado para o bem e, de um modo geral, para todas as comunidades nas quais nós convivemos. Nós vemos isso no dia a dia, né? Sem dúvida. Agora, nós temos aqui o plano diretor da cidade. Como é que está esse plano diretor, Paulo? Ele está em funcionamento? Ele está pronto? Está pronto, ele está pronto. Agora cabe ele, como a gente falou aqui anteriormente, ele é um norteador, e ele, na aprovação do plano, ele tem a previsão ainda, ele não se encerra no momento da aprovação, porque ele necessita de leis complementares que vão dar esse suporte, como nós falamos aqui no primeiro bloco, por exemplo, da questão do Código de Obras, muito possivelmente o Código de Posturas, que o Silmar tem um tema interessante aqui para falar depois, a própria Lei de Uso e Ocupação do Solo, são legislações que elas vão vão num trabalho paralelo ao trabalho do plano diretor. Como se o plano diretor fosse um balizador, uma lei maior, mas que abaixo deles vão vindo outras legislações, como a lei orçamentária, por exemplo, que a Câmara vai estar recebendo agora aí até no início do segundo semestre. Como já recebemos, por exemplo, diretrizes orçamentárias e a Câmara já recebeu e vai estar discutindo, não só internamente, como realizando audiências públicas, discutindo com a sociedade. Então, o plano diretor, nós vencemos uma etapa, que foi a aprovação do novo plano diretor. Mas ele dita uma série de regras que devem ser respeitadas abaixo dele. Voltando ao nosso professor Guedon,
ele nos dizia da dificuldade que Petrópolis enfrentará se não tiver todo o seu plano funcionando, determinando para a vinda das verbas federais, em especial para a mobilidade urbana. Na verdade, a cidade tem alguns prazos a cumprir também. Isso, ele né, citou, relação, inclusive, por exemplo, que seria março de 2015, a gente precisa aprovar o plano de mobilidade, Petrópolis precisa aprovar o plano municipal de saneamento básico, até o meio do ano, se não me falha a memória. Enfim, tem algumas legislações que competem ao município, mas que elas têm as suas regras ditadas, né, a nível federal. Portanto, quando a cidade deixa de cumprir algum desses ritos, alguma dessa legislação, ela fica impossibilitada de receber recursos naquela área. Então, né, Petrópolis, não só Petrópolis, mas todos os municípios têm aí um calendário apertado para poder estar cumprindo uma série de exigências e determinações. Né? Então, é importante que a sociedade tenha acesso ao plano diretor. Perfeito. Voltando aos conselhos, quer dizer, dentro das políticas setoriais, tem os prazos para que cada plano seja construído e é importante que os conselheiros estejam atentos a esse prazo, até para saber como é que está andando. Por exemplo, o Concidade é que vai mexer com a questão do Código de Obra, com a Lupus, né, que mexe mais com essa área. Agora, mobilidade urbana... O próprio Concidade levantou o tema da mobilidade urbana, né, que também é um dos planos que tem prazo. E talvez seja um dos temas mais importantes a ser discutido pela nossa cidade, pela dificuldade que está hoje de se locomover em Petrópolis. Né? A gente vai a Itaipava, muita reclamação dos comerciantes, moradores, do próprio turista que vai a Itaipava, que fica agarrado ali no trevo, entre Bom Sucesso, e não consegue andar. Né? Então, acho que a gente esteve visitando os terminais há cerca de um mês atrás, e pessoas que dependem... A gente teve o depoimento de uma senhora, por exemplo, que morava em Secretário, né? Ela dependia e trabalhava no Valparaíso, se eu não me engano, no hospital. E ela demorava 3 horas para ir e 3 horas para voltar, ou seja, a mobilidade urbana, né, em relação a essa senhora estava complicada. São 6 horas do dia dela dependendo do transporte público. Ou seja, a cada 5 dias ela passa 30 horas da vida dela dedicada a se locomover. A cada 5 ela perde mais de 1. Quer dizer, uma coisa a qualidade de vida vai lá embaixo. Uma coisa importante que foi colocada aqui no programa com o Guedon, e depois nós até conversarmos isso, você, se pensar calmamente, nós estaremos passando a entrada de Petrópolis para o Bingen, segundo a Concer, vai para Duarte Silveira. Agora, comporta a entrada de carretas, por exemplo? Analisemos no centro do Bingen, como é que ela vai retornar? Como é que ela vai passar, por exemplo, na Praça da Liberdade? Agora, tem um artigo, né, o artigo 27 do plano diretor, que fala isso, que toda entrada da cidade, para ela ser modificada, ela tem que ter autorização do município. Pois não é uma concessionária que pode definir como é que se chega ao município. Dentro do plano diretor. E aí, para isso, Alcindo, o vereador Rony Medeiros marcou, se eu não me engano, depois eu passo a agenda aqui para o programa para vocês divulgarem, mas acho que é dia 8 de maio, próximo agora, uma audiência pública justamente com um foco único de estar trazendo a Concer, a NTT, a CPTrans, enfim, todas as instituições interessadas nesse tema para discutir a questão da nova chegada da cidade, porque pode se tornar um caos. Né, Não, nem vai chegar, porque você tem lugares ali entrando pela Duarte Silveira que uma carreta grande não vira. E ela vai ficar parada. E vai parar tudo. Aliás, você fez uma colocação. A Duarte da Silveira vai ser uma das opções. Lá na audiência pública eles vão apresentar qual seria a ideia da Concer. Mas vai poder ter a entrada pelo Quitandinha e também manter essa entrada do Bingen. Mas sem dúvida nenhuma, para quem não conhece a cidade, a principal entrada vai ser a Duarte da Silveira ali, né, onde vai ser a primeira chegada da cidade. Aliás, só um momentinho, dentro dessa colocação, eu frequentemente me dou muito com um dos ex-engenheiros, ele já está aposentado,
hoje a NTT era do DNR, e ele dizia, olha, falta gestão, gente. Se a prefeitura, se o legislativo se movimentasse, a ligação Binha-Quitandinha tinha que acontecer, porque você tem 3 pistas no túnel, o túnel após a polícia rodoviária, e 2 pistas resolvem. Você poderia ter um retorno. Aliás, é uma falta muito grande para a cidade você vir do Binha para o Quitandinha, porque do Quitandinha para o Binha nós vamos, mas à volta você não volta. E acaba congestionando toda a cidade pela falta de... Precisamos realmente de criar esses conselhos e essas lutas. Você me deu uma ótima ideia. Rony Medeiros, nós vamos convidar o Rony para nos dizer alguma coisa aqui, já que ele está com essa bola. A ligação do Binha em Quitandinha, ela já está definida e garantida no projeto da nova subida da serra. É claro que ela é o 5º lote da obra, então, né, ela vai estar sendo entregue no final. A gente fez todo o esforço para tentar antecipar, mas pela definição técnica da obra, seria muito arriscado fazer a ligação ali antes da obra toda concluída. Mas, Silmar, eu te interrompi. Vamos ouvir você agora, Silmar. Você falou uma palavra que era importante no começo. Você falou a comunicação e informação. Por exemplo, hoje poucos sabem que existe esse artigo 27 no plano diretor que fala da importância das entradas da cidade. E dentro do plano diretor tem vários temas setoriais importantes e tem vários prazos para ser cumprido. Por exemplo, esse é o desafio. Como é que o bairro, a associação de moradores, as organizações não governamentais vão se apropriar do conteúdo do plano diretor que não for através da comunicação e da informação? Quem vai ter acesso ao plano diretor? Quem lê Diário Oficial sabe o que está dentro do plano diretor, dos prazos. Por exemplo, está lá um prazo que eu acho muito importante, que toda a informação seja concentrada num banco de dados. Isso tem prazo também. Então, sem informação você não planeja. Isso também está dentro do plano diretor. Agora, tem prazo. E eu conversando com o Ministério Público, eles também vão fiscalizar, igual a Casa vai fiscalizar, o cumprimento desses prazos, que são fundamentais. Se você não cumpre o prazo, por exemplo, do Malupos, do Código de Obras, da mobilidade urbana, do banco de dados, você vai fazer com que o plano diretor ele se descaracterize e ele não tenha a qualidade que deveria ter. Então, é um processo contínuo. O plano diretor foi votado, foi aprovado, está no DO. Mas quem vai fazer ele andar somos todos nós, ou seja, os bairros, associações de moradores, o Legislativo e até o Ministério Público, que também ele quer que os prazos sejam cumpridos. Você até nos chega aqui uma mensagem da nossa Suzana Leão, parabenizando a equipe do programa e os vereadores Paulo Igor e Simor Fortes pelo trabalho que vem sendo realizado na Câmara Municipal. Isso é muito importante e eu acredito que seria extremamente interessante que a própria Câmara, não sei se seria possível isso, mantivesse uma orientação, um esclarecimento. Nós, inclusive, depois eu vou nos reunir com nossa produção e vamos buscar, junto com a Câmara, trazemos frequentemente alguém, talvez uma vez por mês, para falar dos diversos setores. Nós estamos falando do nosso vereador das chuvas, o homem que fala das águas, né? Seria eleito quase unanimemente se fizesse chover nas bacias hidrológicas, se fizesse chover em São Paulo. Se tivesse reflorestamento. Exatamente. Agora o problema é o seguinte, ele não seria eleito se ele fizesse vir enchentes, né? Mas, ô Silmar, me diz uma coisa em relação a essa parte das chuvas, da hidrologia. O que é que vocês estão analisando, o que é que vocês estão pensando a nível da cidade, a nível do Vale do Cuiabá, da Coronel Veiga, que é o verdadeiro calcanhar de Aquiles de Petrópolis hoje? O que está se pensando nisso? Temos algum plano diretor, digamos assim? Olha, dentro do plano diretor, eu me lembro, né, eu posso até me enganar, na época que o prefeito era o Paulo Gratapós, ele fazia sempre a dragagem e drenagem dos rios de Petrópolis. Eu me lembro que naquela época não havia enchente. Então, hoje existe uma proposta dentro do plano diretor, essa dragagem preventiva, ou seja, um
pode ser, e a comunidade não tem que ficar esperando, isso tem que acontecer todos os anos. Sistemático. Tem que ser uma constante. Isso é uma rotina de trabalho. A outra coisa, a drenagem, a macrodrenagem das águas pluviais. Eu posso reter água. Eu posso reter essa água nos loteamentos que eu for construir. Agora, eu não posso deixar que a água toda ela desça. Eu posso fazer essa retenção. Isso é uma outra coisa. E reflorestar. Exato. Aí eu vou cortar o cume do morro, né? Eu vou reflorestar, porque senão isso também vai cair tudo. Quando vem a água, aquilo derrete. E leva, inclusive, E leva a terra para dentro do leito do rio. Exatamente. Então, esse é um processo que ele tem que ser coletivizado. Aí eu vou cortar, mas eu vou reflorestar. Vou fazer as canaletas, vou drenar essa água. E vou tentar o possível reter essa água. Porque nós vivemos num vale. A cidade de Petrópolis é vale. Não tenha dúvida. E um detalhe também, onde você asfalta, onde você acimenta, você normalmente cria uma velocidade muito maior da água. Acaba não tendo... Você vê o seguinte, você tem uma chuva de intensidade média na região do Quitandinha, e em meia hora, mais ou menos, você está corrido lá de fora. Agora eu vou falar, agora eu vou provocar. Provoque? Por exemplo, todo mundo quer asfalto. Os petropolitanos, né, por onde eu moro, no Bonfim, o pessoal vive pedindo, ô vereador, asfalta. Quer dizer, de Correias até entrar no... É tudo paralelo. Eu falo, se eu asfaltar, mas eles estão preocupados, às vezes, com o carro. Não estão preocupados com o que vai vir depois. Que acaba que a qualidade da rua está muito ruim também. Muito ruim. Né? Sim. E às vezes você pega vias importantes, né, como a Getúlio Vargas, por exemplo, que é uma via... Né, até num problema de enchente... Uma alternativa. A via alternativa é a Getúlio Vargas. No momento de trânsito, se você descer ali a Getúlio Vargas, parece que você está descendo um tobogã. Né? Porque Daria para fazer rally. É. Uma prova do rally mundial ali seria se tiver boa. com o carro baixo ali, você vai estraga o seu carro. Até dentro do ônibus é desconfortável para quem está... Então, a má qualidade também do paralelo, acho que força a própria população a ficar desesperada aí nesse pedido de asfalto. Né? Uma das coisas que me chamou muita atenção essa semana, conversando com um amigo nosso, com o Paulo Vasques, ele me falou uma coisa, até eu comentei isso com você, Paulo, sobre a Lei 6.400 do Estado. Essa lei trata da autovistoria, que vai entrar em vigor para valer agora até o dia 30 de junho, parece. O município se adequou a essa lei, o legislativo tomou conhecimento dessa lei, é a lei que obriga a quem tenha prédios com mais de 4 andares ou mais de 1.000 metros quadrados a fazer uma autovistoria, parece de 25 em 25 anos. Os prédios que têm mais de 25 anos, acho que teria que ter uma vistoria a cada 5 anos. 5 anos. Existe alguma coisa já no município sobre isso? Até onde eu tenho conhecimento, o município ainda não... Até pela dificuldade que o município tem, inclusive de fiscais e tudo, acho que o município ainda não se adequou. Né? Muito embora essa fiscalização, pelo que me parece, ela pode ser feita de forma privada. Né? Qualquer engenheiro, arquiteto, ele tem a capacidade de dar o laudo né? e assumir a responsabilidade. Desde que ele assuma a responsabilidade. Então, eu tenho amanhã, inclusive, uma reunião com o secretário de Fazenda Patuleia, né, que é onde concentra ali a coordenadoria de fiscalização. Faço questão até de estar levando esse tema para o secretário, que é um tema de extrema importância. Né? Eu tenho certeza que essa lei ela deve ter surgido no estado do Rio de Janeiro a partir de alguns incidentes, como a gente viu naquele prédio ao lado do Teatro Municipal do Rio. Foi por causa desse desabamento que ocorreu e veio à baila esse assunto. Que, aliás, é importante, claro, né? Você não pode tirar uma coluna, tirar uma viga, sem ter um conhecimento técnico para isso, né? Você está colocando em risco ali a vida, né, dos nós, moradores, né? do comércio e de quem está passando. E também, assim, o prazo disso acontecer. Por exemplo, hoje reclamam do Arcádia, que é onde era ponto de ônibus ali, está tendo uma recuperação, mas a gente não sabe quando é que vai terminar, para onde as pessoas foram. Você disse o Arcádia ou Arabella? Arabella. Eu confundo Arcádia e Arabella até hoje. O nome ali caiu, parece que o reboco até atingiu uma pessoa que ia passando, né? teve essa notícia. Quer dizer, você vê, é realmente Agora, importante. as pessoas que
precisam pegar ônibus ali para fazer a comunicação entre os bairros, né, elas estão prejudicadas. Aí as pessoas perguntam, quando é que vai liberar? Vai voltar a rotina normal, né? A rotina normal também, ninguém dá resposta para a população. Que, aliás, é uma coisa que Petrópolis está sofrendo muito, principalmente para nós idosos. Eu já me incluo nessa categoria. Você está novo. Assim. Não, me sinto bem novo, mas já tenho 68 anos, né, Paulo? E o idoso realmente tem uma dificuldade muito grande. Se você analisar um idoso que tenha que cruzar a avenida de ponta a ponta, ele fica muito prejudicado por não ter aonde se socorrer de um ônibus, né? Não pegar um ou dois pontos que tem ali no meio da avenida, né? É verdade, sem dúvida. Hoje uma coisa puxa a outra, essa questão hoje as pessoas que vão para aquela região da área sul, Quitandinha, tem que caminhar até a Monsenhor Bacelar. E lá também não tem um abrigo. Pois é, essa é uma outra... Uma briga constante nossa, que não tem a sensibilidade. É claro que o patrimônio tem que ser preservado. É claro que ninguém quer colocar ali no relógio das flores, no meio daquela arquitetura, né, da UCP, enfim, de outros casarões, um ponto de ônibus de ferro, de lata. Mas que o IPHAN determine um projeto de um abrigo de ônibus que seja viável, que contemple a arquitetura, mas que também não deixe o trabalhador, o estudante, debaixo de chuva e de sol, né, 24 horas por dia. Então, aproveitar a audiência aqui do nosso programa Bairro em Ação para ver se o IPHAN pode, né, se sensibilizar, mais uma vez, fica o pedido, né, para que o IPHAN possa determinar qual é que exista um projeto, né, porque eu me lembro, há um tempo atrás, quando fizeram a reforma do Centro Histórico, também houve uma briga ali em frente ao fórum, que não podia ter ponto de ônibus mais ali. E aí acho que com muito custo, muita conversa, se chegou a um tipo de... Um consenso. Um consenso, um ponto que ficou bonito, né? Tem a ver com o centro da cidade, com o centro histórico. E aí que possa ser feito a mesma condição ali nessa região do Relógio das Flores, né? Para que a população... O usuário pagar e ser prejudicado. Igual as pessoas pegam aquele trecho de subir a Nelson Saerp e descer. Ali também não tem muita cobertura, vai pegar chuva o tempo todo e o andar é muito grande. Então tem que ter alternativa. Qual é a alternativa? A CPTrans vai dar alternativa? Vai mudar o lugar do ônibus passar? Ou o IPHAN libera para se fazer a CPTrans chegou até, né, numa reunião que nós tivemos lá, sugerir ao invés do ônibus descer e já pegar direto à esquerda e pegar o Relógio das Flores, ele contornar toda a Praça da Liberdade. Mas seria um impacto aí de mais um número elevado de ônibus que e de quilômetros que você iria estar da Praça da Liberdade. Travando o trânsito. Então, por causa de um detalhe, talvez você estaria prejudicando. Isso para poder fazer o ponto fora daquele local. Né? Olha, nós chegamos mais aqui, o Nicolas Assis nos fala, parabenizando as presenças aqui no programa, parabenizando o programa e perguntando das melhorias do trânsito, quando elas virão. Mas, meu contra-regra ali, sempre, dá lá ele fazendo sinal para mim. Eu vou colocar os nossos microfones hoje à disposição agora dos nossos dois entrevistados para as suas considerações. Chegamos a uma conclusão de que 1 hora foi muito pouco. Entende? Nós temos assunto para vários dias. Mas, Paulo, eu vou começar pelo Silmar. Silmar, para as suas considerações finais, o que você deixaria até o seu próximo retorno aqui? Olha, eu deixaria a importância da sociedade se apropriar, que é um direito dela, das informações. Que procure mais informações, porque informação você pode mudar, pode transformar até seu estilo de vida, pode transformar o seu bairro, pode transformar um município. Então, a busca da informação e da participação é muito importante numa sociedade. E mobilizar. Por exemplo, eu moro num bairro que as pessoas estão falando, poxa, há muito tempo que não tem reunião de diretoria da associação. Então, se não tem reunião de diretoria da associação... Não tem discussão. Não tem discussão, não tem diálogo. E quem que está encaminhando as demandas do bairro? Então, esse processo do nível mais local
para chegar até o legislativo, para chegar até o executivo, isso tem que ser construído localmente, ou no Morém, ou no Bonfim, ou no Caxambu. Então, essa participação, essa organização no bairro, ela é muito importante para a sociedade. Então você propõe participação de todos os níveis. De todos os níveis. Perfeito. E transparência. Te agradeço muito a tua colocação. Você me desculpa, mas o Júlio já me chamou de novo. Paulo, as suas considerações finais. E olha, não vamos ficar por aqui não. Teremos outras vindas aqui. Voltaremos, sem dúvida. Só podendo rapidamente falar sobre esse tema, que foi a última pergunta vinda da internet, da questão da mobilidade urbana. Né? Petrópolis conquistou um recurso, né, que veio desde o governo passado e concretizado nesse ano. Então, logo em breve, né, já tivemos aqui a audiência pública das duas pontes, né, mas existem alguns pontos da cidade que vão ser contemplados com obras de infraestrutura que vão melhorar a questão do trânsito. Talvez não seja ainda o ideal, mas já vai ser uma etapa, só para não deixar a pergunta em aberto. E aí, pegando um gancho no que o Silmar falou, eu assino embaixo, eu acho que a participação popular ela se faz de extrema relevância, né, e eu acho que a população precisa ter mais conhecimento de que ela pode sim participar, né? Falamos isso lá na reunião com a Frente Pro Petrópolis. A gente viu no ano passado o Brasil inteiro se manifestando, até hoje as pessoas indo para as ruas, coisas que não aconteciam na rotina do nosso país. Agora, precisa da população participar mais, né? A gente se reuniu com diversos manifestantes naquela ocasião, recebemos na Câmara, e aí divulgamos para eles, né, o calendário de audiências públicas que a Câmara ia realizar e, infelizmente, a gente percebe que às vezes essas audiências são um pouco esvaziadas. Então eu queria aproveitar a oportunidade, já me despedindo aqui, né, para passar, talvez semanalmente ou quinzenalmente, que a gente possa estar passando para o programa Bairro em Ação, né, que tem o intuito de falar para as comunidades a agenda, não só das sessões que acontecem todas terças, quartas e quintas, às 16 horas na Câmara, mas principalmente das audiências públicas, onde a população pode, de fato, participar, opinar e discutir os temas. Então, eu tomo aqui a liberdade, Alcino, de estar, né, fazendo contato com o programa aqui, né, para que a gente possa estar divulgando esse calendário de audiências para que a população possa estar participando conosco e opinando, né? A gente não quer que a população participe só no ano eleitoral, escolhendo o seu candidato, mas que ela possa estar discutindo e nos ajudando a pensar uma cidade melhor, tá bom? Agradecemos muito a presença de vocês e, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Boa. Relembramos aos nossos queridos telespectadores, quinta-feira, de 22 horas, temos a representação do programa e, com certeza, senhores telespectadores, nós voltaremos a esses assuntos tão instigantes e tão importantes para a nossa cidade. Uma boa semana a todos e obrigado pela atenção.